Boa noite. Homem mata uma capivara a pauladas em Boa Viagem. Crime foi registrado por câmera de segurança e chocou moradores. Idosa é morta a facadas em tentativa de assalto em Paulista. Suspeito jogou arma dentro do mar após cometer o crime. Incêndio atinge supermercado no bairro da Torre, no Recife. Fogo começou na padaria e as causas serão investigadas. Governos federal e estadual propõem um subsídio para tentar conter o aumento do preço do litro do diesel. Estão abertas as inscrições para mesários voluntários. No dia da votação, eles cumprem papel importante para a democracia. Uma proposta que quer o fim da obrigatoriedade de assuntos sobre história indígena e afro-brasileira nas escolas. E o Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta com risco de grandes acumulados de chuva em 39 municípios de Pernambuco. Nos postos de todo o país, já é possível ver o aumento no preço do litro do diesel. A alegação para a alta são os conflitos no Oriente Médio, região com maior produção de petróleo do mundo. Para tentar conter o reajuste, os governos federal e estadual vão custear parte do valor do combustível. O Edmilson roda cerca de 2.000 quilômetros por semana, levando cargas pelas estradas do Nordeste. O aumento do preço do diesel está pesando no orçamento do caminhoneiro. O combustível, cara, do jeito que está difícil mesmo. Você está gastando quanto para abastecer? Para encher o tanque dá em média de quase R$ 1.500. E antes? 1.200, 1.300 por aí. O Bruno Araújo também faz frete e confirma que encher o tanque está cada vez mais caro. Esse frete mesmo que eu estou fazendo aqui era um valor de mais ou menos para ser cobrado R$ 950, ele está pagando aqui R$ 600. E combustível? E combustível na minha conta. O conflito no Oriente Médio atingiu em cheio os preços dos combustíveis. Na última semana, antes dos ataques ao Irã, o preço médio do diesel em Pernambuco era de R$ 6,08 o litro e não parou de aumentar. Nesta segunda-feira, 5 semanas depois do início da guerra, encontramos preços diferentes nos postos que percorremos. R$ 7,39 o litro do diesel comum neste posto da Avenida Norte, R$ 7,29 poucos quilômetros adiante. Na BR-101, no bairro da Guabiraba, o litro custava R$ 6,99 à vista. A prazo, R$ 7,29. O diesel é o combustível que faz a economia do país rodar. O transporte rodoviário é o maior responsável pela distribuição de todo tipo de mercadoria. O Brasil precisa importar cerca de 30% do diesel para atender a demanda interna. Quando o preço do barril do petróleo sobe, atinge a logística, produz impacto na inflação e no custo de vida da população. Para tentar conter a alta do diesel, o governo federal e os estados anunciaram um plano de subvenção ao combustível. O apoio financeiro previsto às importadoras de diesel é de R$ 1,20 por litro, sendo que 60 centavos serão custeados pelo governo federal e 60 centavos pelos estados que aderirem ao plano. O governo de Pernambuco aderiu à proposta do governo federal para tentar reduzir os impactos da escalada do preço do óleo diesel. Mas os detalhes da proposta ainda não estão consolidados. Será necessário editar uma medida provisória para formalizar o plano de subvenção ao óleo diesel. Só depois disso, as propostas poderão entrar em vigor. O presidente do Sindicombustíveis de Pernambuco, Alfredo Pinheiro Ramos, não acredita que as medidas em discussão serão suficientes para cobrir a defasagem do preço do diesel importado. Segundo ele, dificilmente a redução vai chegar às bombas. O governo está fazendo uma medida que é interessante na baixa dos impostos. Nós somos a favor. Mas a gente vê que isso não resolve o problema, visto que a defasagem hoje com o mercado internacional está de R$ 3,00. Se ele consegue R$ 1,20, a gente ainda fica com a defasagem de R$ 1,80. Então essas medidas não vão resolver o problema na bomba.
O governo federal anunciou no fim da tarde de hoje que vai publicar a medida provisória, um projeto de lei e decretos para conter a alta dos combustíveis. De acordo com a medida, além do subsídio de R$ 1,20 para as importadoras de diesel, vai ser aplicada também a subvenção de 80 centavos por litro de diesel produzido no Brasil e isenção de impostos federais no biodiesel. Um homem matou uma capivara a pauladas em Boa Viagem, na zona sul do Recife. O crime foi registrado por câmeras de segurança. O crime aconteceu na rua Professor Augusto Lins de Silva na madrugada de hoje. Uma das câmeras mostra o suspeito correndo atrás da capivara. O homem estava descalço e sem camisa, vestindo uma bermuda azul e segurando um pedaço de pau na mão. O relógio marca 1h19. Logo depois, em outra câmera, o suspeito aparece correndo entre os carros que estão estacionados. Na sequência, ele dá vários golpes contra a capivara. O animal não aparece no vídeo porque está encoberto pelos veículos, mas é possível ver que o agressor se movimenta pela calçada enquanto bate várias vezes com o cabo de vassoura. As agressões duram cerca de 1 minuto. Também dá para escutar os gritos de moradores condenando as atitudes do suspeito. Que isso aí, rapaz? Vou chamar a polícia. Neste momento, o suspeito corre do local. 3 minutos depois, a 1h21, já depois das agressões, o homem passa voltando com um pedaço de madeira na mão. A capivara foi encontrada morta hoje pela manhã, perto de um dos carros estacionados na rua. A Prefeitura do Recife informou que uma equipe da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana, a Enlurb, foi até o local e retirou o animal morto. São imagens chocantes e esse caso está sendo investigado pela Delegacia de Meio Ambiente, a DEPOMA. Vamos para lá ao vivo conversar com o repórter Diogo Franco. Diogo, boa noite para você. Já temos a identificação do homem que aparece nas imagens? Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. A gente vai começar agora, então, com o delegado Ademar Cândido, ele que está responsável pela investigação. Vamos saber logo, então, dele. Márcio pergunta no estúdio, doutor, bem-vindo ao NE2, se a polícia já tem a identificação desse homem que aparece batendo e matando a capivara. Um trabalho conjunto entre a Delegacia do Meio Ambiente e a Delegacia de Boa Viagem, através do delegado Mário Melo, que teve entendimento comigo, nós identificamos uma pessoa que já deu pistas de como chegaríamos à autoria desse crime. E nós continuaremos as investigações. Delegado, quando a gente observa a imagem é muito forte. Ele acaba perseguindo a capivara. Isso é crime, o fato de matar é crime, mas o fato de perseguir para fazer o que ele fez, isso aumenta a pena dele? O crime como um todo é de menor potencial ofensivo. Houve 2 artigos, o 29 e o 32. A capivara é o maior roedor do mundo, um animal silvestre. O artigo é o 29 da Lei 9.605. O artigo 32 da mesma lei é a causa da crueldade de ele matar esse animal. Somando os 2 artigos, a pena é de 2 anos de detenção. E casos como esse, há possibilidade de flagrante? Sim, o flagrante TCO, nós prendendo esse elemento, que ainda está em situação de flagrante, que a polícia não parou as suas buscas, traremos ele para a delegacia, instruiremos e encaminhamos ele para a central de inquéritos. Delegado, a polícia já tem uma hipótese de uma linha de investigação sobre esse crime? Esse elemento já estava perseguindo esse animal, tanto é que saiu do canal, entrou em ruas e abateu esse animal na calçada com várias pauladas. O seu intento ninguém sabe, se era alimentação ou apenas crueldade. Ele queria realmente a morte do animal. E as câmeras de segurança podem ajudar a chegar nesse rapaz, né? Muitas câmeras no local, nós já temos imagens sobre isso. Estamos analisando a fisionomia que ainda está turva para identificar realmente quem é essa pessoa que cometeu um crime bárbaro dessa natureza. Esse tipo de crime é enquadrado em qual legislação? A lei é 9.605, Lei dos Crimes Ambientais. Perfeito. E as pessoas podem colaborar com a polícia até chegar esse homem aí, né? Para a gente poder identificar esse homem, né?
Sim, ligando para a delegacia, tanto para a delegacia do meio ambiente como da delegacia de Boa Viagem, nós estamos em conjunto, a Polícia Civil unida para descobrir quem é o infrator. O telefone da delegacia é o 3184, né? 3184-7119. Esse é o telefone da Depoma. Perfeito. E sem falar que esse roedor, ele é muito importante para o meio ambiente também. A gente tem visto aí, muito comum, né, a gente encontrar as capivaras aqui no Recife. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Está aí as informações. Quem tiver informações sobre esse rapaz, esse homem que matou a capivara, pode ligar para a Delegacia de Meio Ambiente, 3184-7119. Márcio. O homem que cometeu um crime ambiental. Em Paulista, 2 cavalos morreram após serem atingidos por um carro na PE 22, no bairro da Conceição. De acordo com a prefeitura, o veículo bateu nos animais que estavam soltos na pista hoje pela manhã. Agentes de trânsito relataram que os cavalos estavam atrás de um ônibus parado e, ao atravessar a avenida de forma repentina, acabaram atingidos. A Secretaria de Meio Ambiente informou que um cavalo morreu no local e que o outro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do carro não se feriu, ele fez o teste do bafômetro e o resultado deu normal. Depois dos procedimentos, o homem foi liberado. A Secretaria disse que está intensificando as rondas para evitar esse tipo de ocorrência no município e alertou os moradores que deixar animais de grande porte soltos em via pública pode gerar penalidades. Um ouriço pigmeu africano foi apreendido pela Polícia Militar, sendo comercializado sem licença no mercado público da Madalena, na zona oeste do Recife. A notícia está no G1, você confere apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. De acordo com a PM, o animal estava exposto numa gaiola, não tinha autorização para comercialização, o que configura crime ambiental. A apreensão feita por agentes do Batalhão de Polícia Ambiental aconteceu na tarde do sábado e foi divulgada ontem. Segundo a Polícia Militar, o homem que tentava vender o ouriço foi levado para a central de plantões da capital, no bairro de Campo Grande, também na Zona Norte. O suspeito tem 67 anos e foi autuado em flagrante após denúncias anônimas. O animal foi recolhido e levado inicialmente à sede do Batalhão de Polícia Ambiental em Igaraçu. Em seguida, o ouriço foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, o CETRAS Tangará, na Guabiraba, na zona norte do Recife, para passar por uma avaliação e receber os cuidados necessários. E uma mulher de 63 anos foi morta a facadas em uma tentativa de assalto no bairro de Nossa Senhora do Ó, em Paulista. De acordo com a Polícia Civil, ela teria reagido a um assalto e acabou assassinada. Você encontra todos os detalhes também no G1, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer já aqui na tela. O crime aconteceu no domingo e a vítima foi identificada como Maria Eliane Bezerra de Vasconcelos. Testemunhas contaram que ela teria presenciado um assalto, se assustou, gritou, sendo atacada em seguida pelo suspeito. Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito após o crime. Ele caminha na praia e joga um objeto no mar. A Polícia Civil abriu um inquérito e investiga o caso como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O suspeito ainda não foi localizado. E o incêndio atingiu hoje de madrugada o supermercado Minuto Pão de Açúcar, no bairro da Torre, no Recife. Os bombeiros foram acionados por volta das 5h30 da manhã de hoje, depois que moradores da área relataram ter ouvido uma explosão. Em seguida, as chamas se espalharam rapidamente dentro do supermercado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. O fogo ficou concentrado na padaria da loja, que foi totalmente destruída. Alguns aparelhos de ar-condicionado também ficaram danificados. Imagens aéreas do Globocop mostram que o incêndio atingiu os fundos do supermercado. Apesar da intensidade das chamas, o telhado não foi prejudicado. O Grupo Pão de Açúcar informou que aguarda a vistoria da Defesa Civil para definir quando a unidade será reaberta. A empresa também afirmou que está colaborando com as autoridades para apurar as causas do incêndio. Vitor Marques assumiu oficialmente a Prefeitura do Recife. A cerimônia de posse aconteceu hoje na Câmara Municipal. Vitor Marques, do PCdoB, chegou acompanhado de vereadores e vereadoras da base aliada.
ele se juntou à mesa do plenário ao lado do presidente da casa, o vereador Romerinho Jatobá, que conduziu a solenidade, e do primeiro secretário Heriberto Rafael, ambos do PSB, além de outras autoridades. Em seguida, a carta de renúncia de João Campos, do PSB, foi lida pelo vereador Heriberto Rafael. Vitor Marques entregou um envelope com a declaração de bens e a cópia do diploma do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. A posse de Vitor Marques como prefeito do Recife foi oficializada às 3h47 da tarde. O Recife não pode esperar, a gente não tem tempo a perder. Então esperem que a gente vai seguir trabalhando muito, firme e próximo das pessoas, sabendo ouvir, sem ter absolutamente nenhum compromisso com o erro. Vamos estar nas ruas, ouvindo e principalmente entregando, que é a marca desse time. Vitor Marques construiu sua trajetória política ao lado de João Campos. Ele foi assessor de João durante o governo Paulo Câmara. Entre 2019 e junho de 2024, Vitor Marques atuou como chefe de gabinete de João Campos, primeiro na Câmara Federal e depois na Prefeitura do Recife. Em janeiro de 2025, assumiu a Secretaria de Infraestrutura do Recife, cargo que ocupou até o início deste mês. Ele é engenheiro civil, tem 31 anos e é filiado ao PCdoB desde abril de 2024. Natural de São José do Belmonte, no sertão de Pernambuco, mudou-se para o Recife em 2009. A última vez que um vice-prefeito do Recife assumiu efetivamente o cargo de prefeito foi em 1990, quando Joaquim Francisco deixou a gestão para concorrer ao governo do estado, há 36 anos. O vice dele, Gilberto Marques Paulo, concluiu o mandato até o final de 1992. A posse acontece 4 dias depois de o ex-prefeito João Campos, de 32 anos, entregar a carta de renúncia para se lançar pré-candidato ao governo de Pernambuco. Estão abertas as inscrições para quem quer trabalhar como mesário voluntário nas eleições. No dia da votação, os mesários cumprem papel importante para garantir a organização do processo. E a cada eleição, o número de voluntários vem crescendo. Marília mantém todos os dados atualizados no aplicativo da Justiça Eleitoral. No que depender dela, está pronta para trabalhar como mesária voluntária pela 4ª vez. Para mim, assim, é um dia muito gratificante, porque é um dia diferente, onde eu converso com as pessoas, conheço novas pessoas. Quem quer ser mesário voluntário deve se candidatar pelo aplicativo e-Título, pelo site da Justiça Eleitoral ou presencialmente em um cartório eleitoral. Para ser mesário voluntário é preciso ter mais de 18 anos e estar em dia com a Justiça Eleitoral. As inscrições estão abertas. A participação de quem trabalha espontaneamente nas eleições vem crescendo. Em 2018, foram quase 445 mil mesários voluntários no primeiro turno, 23% do total. Em 2020, ano da pandemia, o número subiu para 680 mil. Em 2022, aumentou para 894 mil. E em 2024, dos quase 2 milhões de mesários no Brasil, mais da metade trabalhou porque queria. Os mesários organizam filas, conferem documentos, funcionamento das urnas, entre outras funções. A ordem de inscrição é considerada, assim como o grau de instrução, experiência anterior e vaga disponível. Mas nem todos são chamados. Não pode ser mesário, nem voluntário, nem convocado pela Justiça Eleitoral, candidatos e seus parentes até 2º grau, membros de diretório de partido político, desde que estejam exercendo função executiva, ocupantes de cargo comissionado no Poder Executivo, autoridades, agentes policiais, servidores da Justiça Eleitoral e eleitores menores de 18 anos também não podem atuar como mesário. Os benefícios são 2 dias de folga para cada dia trabalhado, R$ 65,00 de auxílio alimentação por dia nas eleições, preferência no desempate em concursos, se estiver previsto no edital, aproveitamento de horas como atividade complementar em instituições conveniadas com a Justiça Eleitoral. E mais que isso, um registro da contribuição com a democracia do país. A atuação dos mesários confere ainda mais
lisura, ainda mais transparência, porque são representantes da sociedade fazendo a eleição acontecer. Logo depois do intervalo, tem atendimento médico de graça em um mutirão do Tribunal de Justiça. E a APAC e INMET emitem alerta para Pernambuco. Tem chuva forte vindo por aí. O ENE2 volta em instantes. Agora é 7h25. Até já. Estamos de volta e o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um aviso meteorológico indicando a possibilidade de muita chuva em algumas regiões aqui de Pernambuco. Vamos olhar aqui no mapa que a gente preparou, você vai perceber aqui em detalhes. Essa área que está em vermelho compreende a região metropolitana e também a zona da mata. Segundo o INMET, são 39 municípios com grande perigo de chuva com volume superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia. O INMET alerta para o risco de risco alto, de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos. As áreas em laranja representam risco e a parte em amarelo, perigo potencial. A APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, também está com aviso de chuva de moderada a forte por Grande Recife e Zona da Mata. A gente lembra que esses avisos do INMET, também da APAC, valem até o fim da noite de amanhã. Então é preciso ficar atento, principalmente se você mora em área de risco. Vamos agora fazer um giro pelo trânsito aqui da região metropolitana para ver como é que está a chuva neste momento. Começamos com imagens da Avenida Caxangá, na Iputinga. Tem pontos de alagamento, um pouco de lentidão em direção à Aldeia, Camaragibe e São Lourenço da Mata. Vamos ver como é que está agora a Abdias de Carvalho, no bairro dos Torrões, onde os motoristas também devem sempre redobrar a atenção em alguns pontos da Abdias de Carvalho. E vamos também, com o nosso giro, mostrar como é que está a Avenida Norte, mostrando ali a movimentação do lado direito em direção ao terminal da Macaxeira, do lado esquerdo, para quem sai da BR-101 em direção à região central do Recife. Falei da BR-101, a gente mostra como é que está o retorno ali na Muribeca, em Jaboatão, mostrando a movimentação em direção ao litoral sul e do outro lado da outra pista. Nesse ponto aí você acompanha que aparentemente sem chuva nesse momento, mas é claro que os motoristas devem ficar atentos. Um mutirão no Fórum Rodolfo Aureliano, no centro do Recife, oferece serviços de saúde e acompanhamento jurídico, tudo de graça. A repórter Luna Markman traz as informações de como participar. Oi, Luna. Olá, a Segunda Semana Nacional de Saúde, que é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Pernambuco, junto com o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, vai até sexta-feira, sempre das 9 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Não precisa agendar nem pegar ficha, é só entrar no Fórum Rodolfo Aureliano, pela entrada que fica pela AACD, fazer um cadastro e aproveitar os serviços. Um dos mais procurados é o de vacinação. Tem vacina contra a influenza e também a Covid-19. Lá eu conversei com Clara, que estava aproveitando para se imunizar. Prevenir, né? Da gripe, da Covid. É ótimo, a gente aproveita uma horinha do almoço, né? Bem rapidinho. Outro serviço é o oftalmológico. Me diz como é que você soube desse mutirão de saúde que está acontecendo aqui? Eu estava sentado lá na frente da minha casa, aí passou a vizinha e disse, a senhorinha está tendo esse mutirão e tal. Aí eu peguei e vim, fiz de prevenção, vou fazer o de mama, fiz dos olhos aqui, fiz a orelhinha. É uma terapia, né? Bem gostosinha na orelha, né? Que eu estou precisando e vou fazer, e trouxe meu esposo para fazer também. Muito obrigada, viu, querida? Vou conversar agora com a juíza Ana Cláudia Brandão, que trabalha aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco e também integra um comitê do CNJ que está à frente dessa iniciativa. Vamos só lembrar quais são os serviços de saúde, depois a gente fala dos jurídicos. Oi, pessoal. Tem muitos serviços aqui disponíveis para a população em geral, não é? A Luna já falou da vacina, de influenza, de Covid. Nós temos essas terapias aqui maravilhosas, exames oftalmológicos, a carreta da mulher e a carreta também que vem sexta, tanto do governo como da prefeitura, que vão dar serviços para a mulher, como mamografia, colposcopia e outros serviços que venham indicados pelo médico. E teremos também palestras porque a semana
tenta unir o direito e a saúde. Teremos também serviços de psicólogos aqui, atendimento de psicologia, enfim, uma série de serviços que vão também ter como destinatários a população em geral e nosso público vulnerável, que são as mulheres e as pessoas neurodivergentes. Ok. Muito obrigada pelas informações, sucesso na iniciativa. Voltamos ao estúdio. Um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional em Brasília propõe o fim da obrigatoriedade de assuntos sobre a história e a cultura indígena e afro no Brasil. A proposta tem provocado reações por parte de historiadores e educadores. O projeto de lei da deputada federal Clarissa Tércio, do PP, propõe o fim da obrigatoriedade do ensino de conteúdos sobre história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. O texto também aborda a participação dos estudantes em atividades de datas comemorativas, como festas juninas e carnaval, que já não têm a presença obrigatória. A proposta vale para a educação infantil e ensino fundamental de escolas públicas e particulares. A gente sabe que a Constituição ela nos garante o direito da liberdade de crença e de consciência, isso é inviolável. Então, cada pai que não quiser que seu filho participe de aulas que contenham uma religião que afronte o que ele ensina dentro de casa, então esse pai ele pode ter essa oportunidade de não deixarem seus filhos participarem dessas aulas. Segundo a deputada, o projeto já está em análise nas comissões da Câmara. Ela afirma que o aluno não perde conteúdo e que a escola poderia organizar outras atividades. A escola vai ter que agora, em conversa com os pais, organizar um outro tipo de conteúdo para a criança participar. Isso se houver realmente uma questão de valer ponto, valer nota, entendeu? Seria só nesse sentido. A proposta ainda precisa passar por várias etapas no Congresso. Até virar lei, o caminho é longo. O Plano Nacional de Educação, PNE, aprovado no fim do mês passado no Senado Federal, tem como um dos objetivos garantir a formação sobre as diversidades de populações. De acordo com o Ministério da Educação, esse tipo de conteúdo no currículo tem objetivo histórico e cultural, e não religioso. Para a professora de História, Valéria Costa, da UFPE, o ensino desses temas é uma forma de valorizar o passado e as diferentes matrizes culturais do país. É importante manter a obrigatoriedade de história da África e história e cultura afro-brasileira e indígena, porque é tornar o ensino, tornar o currículo escolar completo, faz parte da construção da história universal. Não é apenas a história da Europa que é a completude, né? Para a história ela ser completa, ela também tem que passar pela experiência de conhecer a história desses povos indígenas e africanos. Sobre a participação dos alunos em eventos comemorativos, a professora destaca que o tema exige diálogo. Estudante participar de atividades envolvendo Carnaval, São João, final de ano, nunca foi obrigatório. Sempre foi de livre e espontânea vontade do alunado. Então, eu não vejo isso nenhum problema dentro da perspectiva educacional. O projeto ele foi distribuído nas comissões temáticas específicas que tratam do tema e aí ainda vai ser muito debatido. A partir de cada comissão ali, alguma letra pode ser alterada, né? Algum entendimento de um outro deputado, pode-se fazer ali algumas alterações, ainda vai ser bastante debatido para que chegue a um consenso do que é melhor para as crianças e adolescentes do nosso Brasil. E tem inscrições abertas para uma competição de empreendedorismo estudantil que o Sebrae promove em todo o Brasil. O objetivo é estimular soluções criativas e, com isso, começar a se preparar para o futuro. O repórter Juliano Roque tem outras informações ao vivo. Oi, Juliano, boa noite para você. Boa noite, Márcio, boa noite a todos. Danilo Lopes, ele é especialista em educação empreendedora do Sebrae Pernambuco e vai bater esse papo aqui com a gente, né, esclarecer tudo isso. Já adianto, Márcio, porque são futuros empreendedores que não pensam somente no próprio umbigo, não. Pensam em si e nos outros também. Só assim pode dar certo no futuro. Professor Danilo, posso falar, professor Danilo, né, professor? Pode sim, fica à vontade, querida. Márcio falou sobre os projetos. Existe um tema específico, projeto, por exemplo, é meio ambiente, é segurança, ou é o tema livre para que eles
dê asas e possam voar mesmo, imaginar mesmo nos projetos? Bom, o objetivo principal é você usar uma tecnologia para você resolver, né, um problema de sustentabilidade ou de responsabilidade social. Então, o que a gente pede é seja criativo, seja inovador e tente aí mitigar esses desafios da humanidade. Esses times são de quantas pessoas no máximo? De 2 a 5 pessoas, né, e mais um orientador, todos da mesma escola. E nós estamos aqui no Recife, mas outras cidades também podem participar? Com certeza, todo o estado de Pernambuco, né, está sendo convidado. Ano passado tivemos 121 municípios e esse ano não vai ser diferente. Agora, professor, nesse primeiro momento, o desafio acontece entre os alunos do estado, mas em algum momento eles vão se encontrar, Paraíba com Pernambuco, Pernambuco com Ceará, com Paraíba, com Rio Grande do Sul, por exemplo? Perfeito. A primeira seleção é feita interna entre pernambucanos, né? Teremos 18 times selecionados e sim, na sequência terá a etapa estadual que ele vai concorrer com outros estados para assim ele conseguir alcançar a missão nacional. Já chegamos na nacional e já chegamos também na internacional? Já chegamos. Tivemos o incrível time Bioplacas, né, de Itapissuma, da Escola João Bento de Paiva, que deu um show e chegou lá nessa missão internacional que foi em Barcelona, representando Pernambuco com todo orgulho da gente. Agora veja, professor, é o comecinho só. Qual é a importância desses meninos e meninas entenderem que esse é só um pouquinho de uma porta que pode se abrir para o mundo todinho que está aí, ó, de frente para eles, hein? É porque a grande ideia, o grande conceito não é só a missão internacional e a premiação de notebook, smartwatch, nada disso. Acho que o grande desenvolvimento é o profissional, sabe, e pessoal, porque você detém uma ferramenta que pode resolver problemas não só da humanidade, mas da sua rua, da sua escola, da sua casa. Até quando vão a inscrição? Bom, a inscrição, né, que acontece pelo desafioligasjovem.com.br vai até o dia 28 de maio e lembra disso, até as 21 horas, não esqueça, vem com a gente. Muito obrigado, professor Danilo. E ele vibra, viu? Quando fala nesse assunto, Márcio, o coração dele fica batendo forte. Voltamos com você. Poder da educação. Obrigado, Juliano. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.